Graça e paz, meus irmãos. Êxodo 3, verso 11 diz assim, Moisés falando, né? Então Moisés disse a Deus, quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Conhecemos esta passagem bíblica, mas começamos a observar algumas verdades do texto. Neste exato momento, Moisés está numa vida tranquila, apacentando as ovelhas do seu sogro, o rebanho do seu sogro, no Monte Horebe. E quando isso acontece, então, dele ver aquela sarça ardendo e não se consumindo, Moisés agora ele chama a atenção aquela sarça ardendo e não se consumindo, e ele se vira o rosto. Quando ele vira o rosto, o anjo do Senhor fala com ele dizendo, olha, tira a sandália dos teus pés, o lugar que tu está pisando é terra santa. Eu sou o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, o Deus de Israel, o Deus dos teus pais. Quando o anjo fala isso, Moisés cobre o seu rosto, pois sabia o que aquilo significava. Sabia a responsabilidade do Deus de Abraão estar ali falando com ele no meio do Monte Horebe. Ele se envergonha porque naquele exato momento ele está ali como um refugiado, um exilado político e religioso do Egito. Primeiro porque ele era um exilado político, pois ele era, mesmo que de forma adotiva, mas ele era filho da filha de Faraó. Ele tinha um certo poder dentro da nação egípcia, dentro, dos regimentos egípcios. Só que no momento em que ele se rebela contra, vamos dizer assim, a monarquia egípcia, o governato egípcio, ele se rebela no sentido de matar um soldado egípcio que estava batendo no escravo hebreu. Naquele momento ele comete um sacrilégio, ele comete um erro contra a sua própria nação. Ora, nós sabemos que, por exemplo, o Brasil tem uma pequena abertura para uma pena de morte, ou seja, aquele soldado que fugir da guerra, ele deve ser morto. O soldado que se aliar a uma tropa inimiga, ele também deve ser morto. Isso está dentro da nossa Constituição. Que dirá a Constituição egípcia, que dirá as leis do Egito, não fariam para um homem que se rebela contra o Estado e agora ele começa a defender os direitos de um povo hebreu, defender o direito de um homem hebreu que estava sendo apanhado. Ele era também um exilado religioso por questões de não querer seguir o Deus do Egito, pois a palavra do Senhor diz que Moisés não prefere o pecado. Ele não prefere o pecado lá do Egito, mas ele antes prefere sofrer. Ele prefere sofrer do que ser chamado filho, da filha do Faraó. Hebreus 11, 24 e 26 diz assim, pela fé Moisés, já adulto, recusou a ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considero sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito. Ou seja, ele também é um exilado religioso, porque ele se negou ao se deleitar nos pecados, mas ele prefere então agora sofrer as consequências por isso. Só que nesse determinado momento, Moisés está tranquilo. Moisés está apacentando as ovelhas, está distante do problema. Só que dentro de si ele está vendo as dificuldades que tem na sua própria vida. E agora quando Deus chama ele, Deus fala com ele dizendo assim, olha Moisés, você vai ter que libertar meu povo. É você o escolhido.
É você aquele que eu escolhi para que você desça lá no Egito, volte lá e converse com o faraó. Imagina o que isso representava para Moisés. Alguém que poderia ser um possível sucessor ao faraó. Tem que voltar agora a encarar o faraó com afrontas. Com isto, meus irmãos, eu entendo aqui algumas verdades implícitas nesse texto. Primeiro, Deus conhece quem somos nós. Deus sabe das nossas dificuldades. Moisés era um assassino. Moisés era alguém que estava se escondendo de algo que ele cometeu lá atrás. Ele matou um egípcio. Moisés não era de uma linhagem sacerdotal, até porque a linhagem sacerdotal ela começa ela começa em Arão. Mas Abraão não vem de uma descendência polida, ele não vamos dizer assim, ele não está numa condição, mesmo sendo da linhagem de Abraão, mesmo sendo descendência de Abraão, Moisés ele não está numa situação muito confortável. Ele não é um homem de boa comunicação, ele não é um homem treinado em guerra, embora aprendendo toda a ciência do Egito, ele é um homem que ele quer viver a vida tranquila, ele quer apacentar as ovelhas do sogro, ficar em Horebe, está muito bom. Agora, meus irmãos, quando Deus chama você na situação que você estiver, quando Deus fala para você, diz, olha, é tu. Quando Deus diz assim, olha, é você que eu quero. A primeira coisa que ele diz, quem sou eu? Quem sou eu? Quem sabe Moisés faz uma reflexão interior e ele olha e diz assim, meu Deus, como que vai ser eu para resolver esse problema? Não é possível. Não tem cabimento que venha ter que ser eu que resolva esse problema, não. Vamos parar por aqui. Vamos parar por aqui. Não vai ser eu que vou resolver esse problema, não. Olha o jeito que eu tô. Quem sou eu? Que vá até Faraó. Uma síndrome de inferioridade. Só quem sou eu que chegue até Faraó? E muito menos que tire do Egito os filhos de Israel. Agora, interessante que nesse momento, quando nós achamos que o nosso chamado nós não temos condição, é interessante nós saber que nesses momentos, quando nós pensamos que nós não vamos conseguir, que nós somos duros de língua, que nós não pregamos bem, que nós não cantamos bem, que nós não temos vocação, que parece que nos falta muita coisa, o nosso comportamento, a nossa forma de viver, os nossos pecados, tudo isso são congruentes para que nós venhamos a questionar o nosso chamado e dizer assim, não é possível isso acontecer. Porém, todavia, entretanto, certamente Moisés se admira do que Deus fala para ele na sequência. Verso 13 diz assim, 12 diz assim, e disse, certamente eu serei contigo. Certamente eu serei contigo. Muda a realidade, muda a perspectiva, muda a conversa. Peraí, eu não vou sozinho. Não vai ser na minha força, não vai ser na minha inteligência, não vai ser na minha forma de agir. O Todo-Poderoso vai comigo. Certamente nós não vimos mais Moisés questionando mais nada a partir dali. Moisés não questiona mais, Moisés entende o mistério. Moisés diz assim, olha, quando Deus fala com ele, diz, olha, certamente eu serei contigo. Quem sabe Moisés lembra das reuniões familiares. Quem sabe Moisés lembra do que talvez ouviu falar, porque ele não teve um contato muito forte com o povo hebreu, mas quem sabe alguém contou para ele dos feitos de Abraão, de Isaac, de Jacó. Quem sabe alguém lhe explicou o tempo em que Abraão saiu de Ur dos Caldeus para ir da Mesopotâmia
para seguir, para peregrinar, e das maravilhas que o Senhor tinha feito e da mão forte e poderosa que o Senhor operou através da vida de Abraão. Quem sabe ele ouviu falar de como Sara ganhou Isaac, e assim sucessivamente, como Deus foi com Isaac, como Deus foi com Jacó. E ele disse, certamente ele pensa no seu coração, se Deus vai comigo, eu vou. Se Cristo comigo vai, eu vou. Então, meu irmão, entenda o propósito. Entenda o propósito de Deus na tua vida. Não questione, não abrogue. Só que quando nós continuamos aqui lendo o texto agora no capítulo 4 de Êxodo, agora sim Moisés vai questionar de novo o Senhor. Depois de ter tido a prova de Deus ter sido para ele, olha, o grande eu sou, vai contigo e tal. Em Êxodo 4, Moisés aparece de novo questionando. Então respondeu e disse, mas eis que não me crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão, o Senhor não te apareceu. E o Senhor disse-lhe, que é isso na tua mão? E ele disse, uma vara. E disse, lança ela na terra. E ele lançou na terra e tornou uma cobra, e Moisés fugia dela. Então disse o Senhor a Moisés, estende a tua mão e pega pela cauda. Estendeu a sua mão e pegou pela cauda, e tornou-se uma vara na sua mão, para que creiam que te apareceu o Senhor, seu Deus, de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Veja bem, meus amados irmãos, que às vezes nós questionamos a Deus o nosso chamado. Achamos que não temos condição no nosso chamado. Achamos que não vai acontecer. Achamos que somos tão pequenos, e de fato somos. Não crerão. Não, vão crer sim. O Todo-Poderoso é contigo. O Todo-Poderoso vai com você. O Todo-Poderoso vai te conduzir. Tu vai ser um instrumento, mas o nome dele vai ser glorificado. O nome dele é na tua vida. O nome dele é contigo. O nome dele, o Mashiach, o Messias aguardado, ele é contigo, meu irmão. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te prospere, Deus faça você ver a importância que é estar nas mãos do Todo-Poderoso.